Siga a Música, um podcast financiado pelo programa BIPZIP, que tem como objetivo fomentar junto das comunidades locais e decisores o conhecimento sobre as práticas artístico-musicais dos Roma, contribuindo para a visibilização destas práticas e para a desconstrução de processos histórico-sociais de estigmatização experienciados na sociedade e na cena artística. O meu nome é Vanessa Ezequiel Lopes e irei acompanhar-vos nos próximos episódios. Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Siga a Música. Hoje temos como convidado o Isael. É cigano e trabalha como mediador. Isael, muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite desde já. Isael, vamos aqui começar, para quem ainda não te conhece, não é? Como é que tu te apresentarias para quem nos está a ouvir? Olá novamente, sou Isael, tenho 25 anos, moro no Monte da Caparica e trabalho como mediador intercultural. Então comecemos por aí, mediador intercultural. O que é que isso significa? Significa que consiste em trabalhar, no meu caso, trabalhar na mais que a etnia cigana, para combater o absentismo escolar e a falta de interesse que os miúdos têm e os pais também pela escola. Consiste em que os miúdos ganhem um foco pela vida, que tenham mais interesse pela vida e que sintam que a escola é um bem mais precioso para o futuro deles. E como é que surgiu a vontade de tornares mediador? Como é que isso surge na tua vida? Bem, isso surge através de um projeto do Jobs Airport, porque eu trabalhava como dinamizador comunitário aqui na Life Shaker, que estava mais ligado à área da musicultura, dava aulas de música aos miúdos, construíamos instrumentos e depois o meu patrão veio ter comigo e falou-me desse projeto. E concorri e avançamos. E estou lá já há basicamente 3 anos. 3 anos ainda é bastante tempo. Há alguma experiência assim que tu te recordes bastante bem, ou que seja engraçada, ou até mesmo um obstáculo que tenhas tido? Que seja as coisas assim mais difíceis, mas também podes contar um pouco algumas das conquistas. Bem, ligado ao trabalho, isto também se passou muito. Olha, faz agora 3 anos de eleições, que foi quando eu fui votar e estava lá a minha ex-professora, diretora de turma do curso de onde eu andava. E na conversa dela, ela veio-me com uma conversa de que surgiu a oportunidade de haver um mediador lá na escola. Eu falei com ela até me disse que já agora era diretora da escola e que gostava que eu fosse para lá, que fosse eu escolhido, mas ela não sabia de nada daquilo. E foi engraçado porque eu sou mediador na escola onde eu fui aluno. Hoje eu reclamo com os miúdos para não fazerem porcaria, para não faltarem às aulas, onde eu fazia. E muitos dos professores que estão lá hoje eram meus professores e hoje são meus colegas. Como é que eles olham para ti? Bem, eles olham para mim como eles dizem, mudança. Foi como dizer, já não és nenhuma criança, tu és um homem. Tu eras aluno e hoje em dia és um técnico. E eu até, muitos deles tratos por professor ou por você, muitos deles se chateiam. Nós somos colegas, tratam por tu ou tratam pelo nome. Não é fácil. Mas é normal, não é? Uma vida inteira a tê-los como professores, depois encará-los de outra forma, tratá-los de outra forma. De um momento para o outro é completamente... Foi difícil, mas ao mesmo tempo foi fácil. Mas para os miúdos foi mais um choque. Porque imagina, eles chegarem à escola, fazerem o que querem e de repente de um momento para o outro, como eles dizem, está lá um polícia. Está lá uma pessoa, polícia. Um polícia, porque a pouco e pouco foi descobrindo todas as manhas deles, porque eu também não sou velho nenhum e eu entendo-os bem, assim dizendo. Eu entendo-os bem. Imagina ter que andar a tapar buracos, imagina falar com ele, olha diretora, há ali um buraco e eles fogem por ali. Ter que ir lá a diretora, chamar o pessoal da câmara e tapar o buraco. Ou eles trocavam os horários aos contínuos, no portão, diziam que não tinham aulas e fugiam, ou saltavam a grade. Isso foi tudo um trabalho complicado ao início. Mas agora é super tranquilo. Como é que é agora a tua relação com eles? Eles, além de me verem como um exemplo, que isso para mim é super gratificante, eu acho que é uma coisa que uma pessoa que se deve orgulhar é que veja o esforço e a dedicação que nós damos pelo nosso trabalho. Os miúdos veem-me como um amigo.
com o meu amigo, conselheiro. Muitos deles, ou quando fazem porcaria, vou dar um exemplo, faltam à aula. E é o que eu lhes digo, eu sou o vosso amigo, mas também tenho que vos dar na cabeça. E quando tenho que falar com os vossos pais, eu falo. Em 3 anos consegues notar resultados neles? Sim, sim, porque em termos de gráficos e tudo, aquilo mudou bastante. Consegues dar algum exemplo? Imagina, um exemplo básico, tinha miúdos que estavam em CPCJ e por aí afora, processos abertos, e muitos deles já encerraram, estás a entender? Ou outros que não tinham interesse pela escola no quinto ano e eu já estou no sétimo, assim. A assiduidade e tudo deles. No início eu tinha que andar à volta da escola atrás deles, mesmo às vezes corria, via para um lado e eles iam para o outro. Hoje em dia, bate a hora, que não temos, que é uma coisa muito importante, não temos Campainha, pois campainha, toque. é mesmo só pelo relógio. Eles já chegam, veem que está na A hora, sério, por levantam-se acaso na e minha seguem. escola sempre tive No meu toque. tempo também. Mas agora, como há uma diferença de horários de intervalos, o segundo ciclo e o terceiro não estão juntos, e quando era aquela troca de turnos, eles encontravam-se. Uns iam para o intervalo e outros iam para a sala. Eles cruzavam-se e já ninguém ia para a aula. Ficavam ali a apanhar sol e já ninguém ia. Isso foi muito difícil ao início. E qual é que é assim a mensagem principal que tu tentas transmitir-lhes nesta questão da educação, a importância da educação? Epá, a importância da educação é que eles têm que ver que isto faz falta para o futuro deles. E que é o que eu digo. Epá, tu sem escola não consegues tirar a carta. Porque muitos deles é o que todos dizem dos ciganos, que é o que quando crescerem querem começar a vender carros. E querem a carta, mas porque eles dizem, tu compras e vendes carros também, e não sei o quê, eu também quero fazer. Está bem, mas primeiramente tens que tirar a carta. E tens que escolher um curso. É uma coisa que te faz falta para a tua vida, para trabalhar. Como é que tu vais trabalhar? Chegas a um simples supermercado, eu quero trabalhar. Pedem-te o teu currículo. Tiraste o quinto ano. É impossível. Não te vão aceitar sequer. Pois, porque agora também a escolaridade obrigatória é o 12º, não é? E cada vez está mais Por complicado. acaso, na minha altura era o 9º, agora já... Está completamente diferente. Completamente diferente. E é isto que eles têm que se habituar. Que a escola é uma coisa que é para a vida. Faz falta para o futuro deles. E não só filhos dos filhos deles e por aí afora. Porque isto já não é como antigamente. Antigamente, epá, eu falo por mim. O meu pai deixava-me na escola, ia para a feira e vinha às tantas. Hoje em dia não, as feiras estão a acabar. E é isso que eles têm que ver. Que a feira já não é futuro para eles. E eles têm que arranjar um trabalho. Sim, os tempos mudaram. Como é que foi no teu caso? Como é que tu cresceste, né? Tu vens de uma família tradicionalmente cigana. Como é que foi a tua infância, as tuas origens, como é que foi? Olha, E como é que era contigo na escola também? Olha, vou ser muito sincero. As minhas origens foi o que eu acabei de explicar, eram outros tempos. Os meus pais eram feirantes, tinham lugares em todo o país, tanto como os meus avós e por aí afora. E eu nunca fui de ligar muito à escola. Eu faltava, eu gostava, mas faltava bastante. Até que eu despertei a partir do quarto ano. Despertei e disse, não, eu gosto disto afinal e faz-me falta. Despertei tarde, depois dali eu andava na escola básica aqui perto de onde eu morava, aqui no Raposo. Mudei para lá, para a Integrada. Foi um bocado um trajeto um pouco mais complicado, porque era mais longe de casa. E era aquela coisa que era mais preguiça, de levantar cedo, ter que ir para a escola. E sofreste por ser cigano na escola ou não? Não, porque lá está, a Life Shaker sempre foi uma coisa que desmistificou e que nunca houve essas coisas, foi a diferença entre ser cigano, preto ou branco. Nós aqui éramos como amigos e até irmãos. O meu melhor amigo não era cigano. E hoje em dia vejo, trato com carinho ele comigo, somos grandes amigos. Não havia cor. Não havia cor nem etnias, nem nada disso. E há assim algum aspecto da cultura cigana que tu sentes que é muitas vezes mal compreendido pelas pessoas de fora? Epá, muitas das vezes eu não digo regras, porque não, mas a nossa cultura em si. A cultura em si, há muitos que ainda acham estranho. Muitos costumes que nós temos. Tais como o luto. Eles associam o luto ao cigano. Mas como muitos já sabem, o luto não vem só do cigano, vem do povo português. É português, sim. É português, só que eles associam-nos isso e é aquela coisa dos sapos. Falam em sapos que dá-me graça, que pensam que metem sapos nos restaurantes, onde com os sapos pela mão, que o cigano tem medo ou o cigano tem azar.
Isso é coisas que existiam há 60 anos atrás ou 50 anos atrás. Sentes que ainda existe assim muitos preconceitos? Sim, muito, muito. Ainda há muita coisa para desmistificar. É como aquela história que dizem, volta para a tua terra. Mas qual terra? Fui nascido e criado em Portugal, os meus pais também, os meus avós também. É essas coisas que... Isso fazia sentido há 500 anos atrás. Mas há quanto tempo já vai isso? E como é que tu olhas para isso quando te dizem, quando ouves essas coisas, não é? Então agora nas redes sociais as pessoas quase que não têm filtros, não é? Sim, a capa caiu a muitos. Que a verdade seja essa, a capa caiu a muitos e é uma coisa... Se fosse só antigamente atrás, uns anos atrás, o Israel antigo, agia de cabeça quente e respondia, maltratava e por aí afora. Não vou estar a mentir, era mais novo e se calhar agia assim, mas hoje em dia tenho uma visão completamente diferente, que já aconteceu várias vezes. Vou dar um exemplo, na Uber, que eu também já trabalhei como teve ideia. Apanhar clientes, falarem mal de ciganos, falarem mal daquilo e o outro, e eu dizer que trabalho, que faço desconto, mas sem dizer que sou cigano. Trato super bem, depois no final da viagem, para a viagem, termino, e digo-lhe, olha, você acabou de ser transportada por um cigano. As pessoas ficam sem chão. Mas É uma boa estratégia. não são todos iguais e não sei o quê, não sei como é. Pois. Já começam muitos, eles começam a abrir a mente. Primeiro deixas falar e depois no final Claro, apresenta. claro. Eu deixo falar, e depois vendeu a minha parte. Sim, até porque tu, pronto, passas entre os pingos da chuva. Quem olha para ti não diz. Não tanto pela maneira de falar, se calhar, porque foi um hábito que, sei lá, raramente, como se costuma dizer, Mas uso o até és sotaque. branquinho, pronto, Sim, mas não és muito escuro. por norma, às vezes, quando deixo crescer mais a barba ou o cabelo, as Pois. pessoas. Também já aconteceu, ou é indiano ou cigano. É logo, ou é Sim. indiano ou é cigano. Sim, isso acontece muito, confundirem ou é indiano ou é Muito mesmo, cigano. muito Isso é mesmo. mesmo verdade. Muito. Mesmo até na Uber também aconteceu. Você é indiano, mas fala muito bem português. A sério? A sério. Já me aconteceu bastante isso. Isso é muito engraçado. Assim, Já falam me bem aconteceu. português. Pois, porque estão habituados a que, pronto, normalmente eles não costumam falar assim Não. de forma tão clara. Ahm, Como é que tu achas que se pode combater esses estigmas que ainda existe em relação à comunidade? Epá, que é o que eu digo, antes de julgarmos temos que conhecer. Eu não te posso julgar sem te conhecer primeiro. Estás a entender? É como é o que eu disse. É como em todas as etnias, seja branco, preto, cigano, o que for. Eu não posso estar a julgar um cigano que é mau e juntar a comunidade inteira. São todos farinha do mesmo saco. Isso é como a etnia, como os pretos, neste caso os pretos no termo, pela cor. Os africanos neste caso. Não é por um ser mau que são todos maus. Pelo contrário, eu tenho vários amigos. E é como os brancos, como assim dizem. É igual, há bons e há maus. Sim. São estereótipos, não é, que as pessoas associam. Claro, Porquê é que achas que esses estereótipos surgiram? pelo que vem de trás, os rótulos antigamente, que o cigano andava de carroça, o cigano morava em barracas, o cigano roubava, o cigano maltratava. Tu também andas de carroça, não É, andas? vários. Vives em Tenho uma de barracas cada também? cor. Tenho uma ali azul também, ali montada em frente à escola. Tens um cavalo em casa? Um burro? É uma égua neste caso. Uma égua? Olha, assim que nós sabemos que muitas das vezes os meninos, não é? E tu trabalhas com crianças, muitas vezes as crianças ciganas não sonham muito. Que experiência é que tu tens com elas, e até mesmo tu, não é? No teu caso, tens sentido que tem havido uma diferença em que as próprias crianças já sonham alguma coisa ou querem até ter uma carreira, por Sim, exemplo? crianças como. Vou-me ligar mais assim aos jovens. Vou dar exemplo, tenho lá alunos, que um deles está no nono, vou dar um exemplo, que ele quer ser barbeiro. Ele quer ser barbeiro e já me disse que quando tu fores lá tu vais pagar mais caro. Não penses que vai ser, Pronto, porque já vai não ser te especial. safas. Não, ali já não me sabe. É isso que eu incentivo. Tive outro que seguiu para pastelaria, outro que mecânica. É uma coisa que, pá, sigam os vossos sonhos, montem os vossos próprios negócios, ou trabalhem para... Sejam felizes. Portanto, já começa a mudar, então. Já, bastante, bastante. Eu tenho notado muito disso ao longo destes 3 anos, que muitos no início, que eu antes eu cheguei lá
E era uma coisa que eu via muito. Muitos iam por obrigação. Iam à escola por obrigação, por causa de tinham medo da CPCJ, ou que a polícia fosse lá bater à porta de casa e que os levasse, que era o pânico das mães. Que eu tenho mães, Israel, vê lá o que consegues fazer, recebi uma carta do tribunal e aquilo e o outro, e eles pensam que vai preso, pronto. A mente deles é essa, onde não é isso que acontece, que os filhos andam desaparecidos, têm que andar em algum lado. Se não estão na escola, estão em casa. Já me aconteceu. Estar na escola, o miúdo não vir um dia, não vir dois, ir à direção, fulano não vem à escola, eu tenho que ir aos bairros, bater à porta. Como é que é? Pois. Escola. Ai, não, vem hoje, bora. Ai, mãe, eu espero por ti, não há problema. Eles vestem-se tudo, escola. Pois, funciona então, afinal a mediação funciona. Funciona, e no meu caso ainda funciona melhor porque eu fui nascido e criado no bairro. E dá-me facilidade porque eu conheço a maioria do bairro. Pois, Praticamente todos, sei onde é que moram todos. Porque acontece às vezes dão a morada do avô e não moram lá, eu sei onde é que eles moram. Já com aconteceu. outra pessoa não funcionava, Já vês? aconteceu. E é mais fácil em resolução de conflitos entre escola e pais. Sim, sim, é Não mais se, fácil. não se entendeu muito bem. Hoje em dia o Israel é o apaga-fogos. Assim dizendo, está uma mãe no portão porque obrigaram a filha a comer. Eu tenho que ir lá ao portão, a sua filha não foi obrigada a comer, ela tem que comer, senão passa fome, e depois sente-se mal, e depois você vem para aqui, e a minha filha aconteceu isto, isto, isto. Eu tento desmistificar as coisas, Sim. que eu nem sempre tenho que acreditar nos filhos. E É importante isso que tu dizes, porque pronto, as crianças, todas elas às vezes fazem filmes que não são a realidade, não eu é? tenho um filho na escola. Ele está na pré e ele pensa que ele é o dono daquilo tudo, porque o pai é mediador, porque o pai entra lá na escola e ele pensa que pode fazer tudo. É o que a continua diz. O seu filho é o rei disto tudo. É isso que eu digo. O meu filho, eu conheço o meu filho, como cada um conhece. Eu estou falando, mas o meu tem 5 anos. Eu tenho que ser de novo que Mas temos já é o rei. é de novo que temos que educar. Eu sei que ele às vezes nem sempre tem razão, e acrescenta sempre um ponto ou por aí afora. E é isso que os pais têm que entender, que a escola não é um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário. E o que é que tu dirias então, até mesmo outras escolas que possam ouvir, outros técnicos, sobre a importância da mediação? Porque tu deste aqui vários exemplos em que, para mim, na minha opinião, diz tudo sobre a importância da mediação, de fazer a ponte, não é? É isto, é fazer a ponte, é usar a mesma linguagem, É não o é? principal, é fazer a ponte O entre... que é que tu dirias para outras escolas até que não têm isto? Qual é que seria a vantagem de ter alguém que pudesse fazer o mesmo trabalho que tu fazes? Isto, eu vou falar pelo feedback que eu tenho tido, para não me estar a falar por mim, pelo feedback que as pessoas me têm passado, mesmo pais e professores, dizem que tem facilitado bastante. Bastante mesmo, até em termos de assiduidade dos miúdos, ou porque acontece muito. Hoje tem um número de telefone, ao fim de uma semana não funciona. E eu ter que ir lá à casa pedir outro número de telefone. Pois, Que é para miúdos isso é irem à muito escola. comum. É muito comum. E tu sabes disso. Epá, em termos de sala de aula, eles chegavam, pé na mesa, telefone na mão e estar ali. E eu ter que chegar à sala, meu amigo, como é que é? Trabalhas, vais embora, vais-te comportar, dás-me o telefone, eu dou o telefone, faço trabalhos com eles. Porque é isso que eu digo. Muitas das vezes, quando eles estão sem paciência, assim dizendo, com os mais velhos, ou estão a destabilizar, que eu pego é, trago-os comigo para o gabinete do GAS, onde eu estou inserido, onde está a minha colega Paula Almeida, que é assistente social, e a psicóloga Teresa Mota. Sento-me com ele na mesa, o que é que se passa contigo hoje? Dormi mal, não sei o quê, mas vamos lá fazer isto com calma, vamos trabalhar. E eles fazem as coisas. E, às vezes temos que se pôr um pouco no papel deles. No lugar, sim. Dar-lhes atenção, que é o que eles precisam às vezes. Precisam de um pouco de atenção. Que é para eles poderem exprimir o que se passa com eles. E aqueles dramas, porque sujou o ténis, para eles é um drama muito grande, ou porque não veio penteado para a escola. É isso que temos que dar a eles, precisam de atenção. E os pais às vezes também. Sim, e é sempre melhor ter alguém específico para essa função, não é? Porque Claro, os professores têm tanta coisa a acontecer e os contínuos também, não é? claro. Que acabam por não conseguir dar conta de tudo, então o mediador está lá para fazer Porque eu isso. para eles eu já sou contínuo, eu já sou professor, eu já sou mediador. Todas Tudo, as funções ao mesmo tudo o tempo. que eles se lembram, eles chamam. Tudo o que eles se lembram, eles chamam. Isael, e para terminar, o que é que tu dirias que é ser cigano? Se quer ser cigano, boa pergunta. Difícil, não é? Nunca me tinham feito o que é ser cigano. É termos os nossos costumes, a nossa cultura, a nossa maneira de ver as coisas em termos de família. Porque eu noto
que há essa diferença. Somos, ou pelo menos parece que somos mais familiares, mais acolhedores que as pessoas. Não julgamos tanto assim à primeira vista, tentamos conhecer e é isso. Ajudamos o próximo. O aconchego. É o aconchego, é isso mesmo. É isso mesmo. Isael, obrigada por partilhares a tua história connosco. Obrigada também a si que esteve a ouvir e vemo-nos no próximo episódio Siga a Música. Obrigado.